Aqui estamos para dar sequência à leitura do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Ainda a identificação dos espíritos. Investigadores cuidadosos perscrutam a imortalidade da alma, utilizando-se dos mesmos parâmetros com os quais examinam e decidem sobre a legitimidade de ocorrências de valores materiais. Sinceramente cautelosos, desejam que as provas da imortalidade sejam de tal forma robustas que nenhuma dúvida possa pairar em torno das personagens que, nas comunicações, dizem haver sido quando na existência física. Equivale a exigir-lhes, por todos os meios possíveis, demonstrações do caráter, do comportamento, da psicologia, das lembranças exatas a respeito de pessoas e acontecimentos com os quais tiveram contato. Não se dão conta, esses pesquisadores, de que a morte é apenas uma mudança de roupagem, uma transferência de posição vibratória, sem que ocorram fenômenos miraculosos que envolvam e transformem os mortos. Além do corpo, as ocorrências não diferem expressivamente daquelas que se dão na esfera orgânica. E como só ia acontecer, a memória passa pelos mesmos condicionamentos que sucedem quando expressivas emoções surpreendem o indivíduo na Terra. O esquecimento não é apanágio exclusivo do ser carnal e, não sendo, portanto, de estranhar que o mesmo suceda além do silêncio sepulcral. Ocorrências comezinhas apagam-se da memória dos espíritos, datas se diluem, lembranças se anulam temporariamente. Somente a pouco e pouco, depois de processos cuidadosos de recuperação, voltam à consciência, à lucidez, às recordações, como ocorre no mundo após os grandes choques traumáticos. De outras vezes, esperam que os espíritos façam-se identificar pelos maneirismos, vocabulário, postura, indumentária, qual se prosseguissem como clones dos últimos vestígios corporais, sem qualquer alteração. Mesmo durante a reencarnação, todos passam por transformações periódicas, de superfície e profundidade, por mudanças de pensamentos e hábitos, de vocabulário, conforme a cultura que se adquira, com as diferenças estruturais na aparência física e na vida mental, conforme as experiências e os recursos de que se fazem portadores. Igualmente, no processo pós-mortem, dão-se expressivas mudanças nas estruturas do ser, de acordo com a sua nova realidade e adaptação a ela. Convenhamos que os espíritos esclarecidos apresentam-se despreocupados das características terrenas, mais interessados no conteúdo das suas mensagens do que com a forma em que são expressas. Não mais os impressionam os formalismos terrenos, as paixões sociais ou os caprichos familiares. Com uma visão responsável sobre a vida, cuidam do essencial e das consequências relevantes dessas comunicações, como é de se esperar de qualquer cidadão digno na Terra. Os conceitos que adquirem a percepção da espiritualidade tornam-se-lhes valiosos, preponderantes na sua atual condição, mesmo tranquilizando-se em relação com aqueles que neles creiam ou não. Sabem, por experiência pessoal, inamovível, que a morte é fatalidade biológica, de que ninguém se eximirá, e que aqueles que ora duvidam constatarão mais tarde qual se lhes ocorreu, embora tenham interesse em fazer-se identificar o seu objetivo maior é de relevância moral, isto é, despertar os encarnados para a vida que os aguarda após o fenômeno da morte. Não se gastam, ou melhor, não se agastam quanto não são acreditados, nem se afligem porque não são ouvidos. Os espíritos lúcidos têm como meta nas suas comunicações chamar a atenção para a preparação de cada ser, no que lhes diz respeito pessoal, sobre as suas conquistas íntimas e a sua conduta em relação ao futuro. Os que são atrasados, se sofredores, têm a memória bloqueada às emoções confundidas, experimentando aflições inumeráveis, de que desejam libertar-se, totalmente desinteressados das cogitações dos investigadores ou daqueles com os quais se comunicam. Se inferiores, desconhecem as leis que regem a vida e atropelam-se transmitindo perturbação.
Se mistificadores e galhofeiros comprazem-se em gerar conflitos, propondo situações ridículas, oferecendo informações contraditórias, confundindo aqueles que se lhes dão atenção. Afinal, os mortos são as almas dos seres humanos desembaraçadas do corpo, nada mais que isso. Por isso, meus amigos, creio que foi João, o evangelista, que disse: não acreditem em qualquer espírito, porque no plano espiritual estão espíritos da mais variada formação. Assim como existem seres humanos honestos e desonestos, sérios e brincalhões, no plano espiritual é a mesma coisa. Os que perdem o corpo aqui estão do lado de lá, fazendo as mesmas brincadeiras ou os mesmos avisos sérios que faziam quando encarnados. Então, estejamos atentos. É justamente por isso que precisamos estudar, para que possamos identificar, separar o certo do errado. Continuando. Além dessas circunstâncias, há a questão grave dos registros mediúnicos responsáveis pelo intercâmbio. O médium é um instrumento que traduz o pensamento dos espíritos e não um ser especial, infalível e retocável. Desejar que seja um canal sem impedimento, por onde passem as informações espirituais sem qualquer interferência, é esperar-se demasiado. Trata-se de um ser como outro qualquer, com recursos orgânicos especiais, por maior neutralidade que mantenha na comunicação. Filtra a mensagem, que se exteriorizará com o potencial de que se faz portador, e não com a qualidade inicial com que foi gerada. O mais belo raio de sol, ao ser filtrado por um vidro, se manifestará com coloração da lâmina que atravessa. De igual maneira, a água flui da nascente, pura, e assimila os conteúdos do leito por onde se expande. O médium, na condição de criatura humana, tem as suas necessidades, conquistas, realizações, sendo, portanto, uma individualidade que pensa. Compreensível que, de uma ou de outra forma, contribua com algo pessoal na transmissão da mensagem. Certamente, a identificação dos espíritos é valiosa na área das pesquisas, como contribuição para a constatação da sobrevivência do ser à morte física. Allan Kardec, preocupado em estabelecer métodos e regras para discernir e aquilatar sobre a identificação dos espíritos, usou do bom senso, advertindo sempre sobre os perigos e os erros que se sucedem na fenomenologia mediúnica, reconhecendo, entretanto, que o importante é o conteúdo moral da comunicação, pelo significado de libertação das consciências, que é a meta a ser alcançada. Isso está no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 24, da identidade dos espíritos. Diante dos espíritos que se comunica, observem-se o conteúdo da mensagem, o caráter moral do médium e, posteriormente, o comunicante, buscando-se um diálogo lúcido, quando for o caso, escogitar-se da sua identificação. Nas comunicações autênticas, sem exigências nem descabidas suspeitas, os sinais e caracteres de identificação pessoal tornam-se evidentes de tal forma que a certeza se expressa, produzindo o inefável bem-estar de confirmar-se a imortalidade, recebendo-se dela a consolação da vida imperecível. Concluímos mais um capítulo, espero que estejam aproveitando e aprendendo, e sempre buscando mais informações em outros livros, em outras informações dignas. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.